Seja muito bem-vindo no canal Destilando Literário. Se você é um apaixonado ou apaixonada por livros, este é o seu novo refúgio literário. Inscreva-se agora clicando no link de inscrição, deixe seu like e ative o sino de notificações para embarcar em novas histórias, conhecer obras fascinantes e trocar ideias sobre literatura. Sua companhia será muito bem-vinda. Vamos dar início ao destilado de hoje. A Montanha Mágica por Thomas Mann. A narrativa inicia com a apresentação de Hans Castor, um jovem considerado singelo, cuja história é contada não por ele, mas por amor à própria narrativa. Os eventos se desenrolam em um passado distante. Hans visita seu primo Joaquim no sanatório Bergou, onde Joaquim parece familiarizado com as reflexões de Hans sobre a aristocracia. No restaurante elegante do sanatório, eles observam uma senhora misantropa, isolada devido a uma longa história de doenças pulmonares. Hans conhece o Sr. Settembrini, um escritor que elogia a profissão de engenheiro naval de Hans, vendo-o como representante de trabalho e gênio prático. Joaquim demonstra desconforto ao medir sua temperatura, preparando-se para estudar russo. Hans presencia uma conversa sombria sobre suicídio, chegando a sentir uma estranha inveja. Ele reflete sobre as vantagens da honra e da vergonha. Hans e Settembrini discutem, com Hans achando a eloquência de Settembrini notável, embora nem sempre clara. Settembrini disserta sobre a doença como um retrocesso espiritual, contrastando-a com o progresso da razão e considerando-a uma humilhação humana. O narrador medita sobre a adaptação a um lugar estranho como o sanatório, uma interrupção na vida rotineira com o objetivo de restabelecimento. Contesta-se a ideia de que a novidade acelera a passagem do tempo, em vez disso, a monotonia pode encurtar grandes períodos, enquanto conteúdos ricos os alongam. Após uma semana, Hans recebe sua conta do sanatório, detalhando os custos de pensão, cuidados médicos, quarto, entrada e desinfecção. Hans e Settembrini continuam suas conversas, abordando o princípio da justiça como fonte de liberdade e progresso. Settembrini elogia invenções alemãs como a pólvora e a imprensa, mas considera a Itália pioneira no iluminismo. Ele vê a técnica como um meio de unir povos e promover o progresso moral. Settembrini postula a existência de dois princípios antagônicos no mundo, a força e o direito, associando o progresso à Europa e a estagnação à Ásia, confiando na vitória final da razão. Esses ideais fazem parte da tradição familiar de Settembrini, desde o ativismo político de seu avô até o humanismo de seu pai. Settembrini define o humanismo como amor à humanidade, intrinsecamente político e defensor da dignidade humana, citando figuras como Prometeu e Carducci. Ele argumenta que Dante, interpretado sob uma ótica humanista, celebrava a ação e o conhecimento do mundo. Settembrini afirma que literatura é a união de humanismo e política, onde a bela palavra leva a bela ação, culminando na civilização. Dr. Berens marca um exame de raio-x para Hans e comenta sobre sua febre. Após o exame, Berens sugere que mesmo que Hans partisse, logo teria que retornar devido às suas condições pulmonares. O narrador reflete sobre a percepção alterada do tempo no sanatório. As primeiras semanas parecem longas, enquanto períodos subsequentes podem ser resumidos brevemente. Para os doentes, os dias podem se repetir de forma monótona, criando uma sensação de um presente móvel ou eternidade. Os pacientes do Bergou discutem um presente de Natal para o Dr. Berens. Várias ideias são propostas, e Settembrini sugere uma enciclopédia sobre os males sociais, sem sucesso. Há tensões sociais entre os hóspedes. A leitura não é vista como uma atividade primordial para passar o tempo no sanatório. Um folheto sobre a arte da sedução circula, gerando discussões e conflitos. Hans secretamente adquire livros de anatomia, fisiologia e biologia, despertando a surpresa de Joaquim. Hans se dedica à leitura desses livros, explorando os mistérios da vida e da matéria orgânica. Ele reflete sobre a complexidade da organização celular e os limites do conhecimento científico. Lendo sobre anatomia patológica, Hans aprende sobre o crescimento de células parasíticas e tumores, entendendo o mal não apenas como privação de nutrientes, mas também como produção de toxinas. Em um momento de leitura, Hans tem uma visão vívida da beleza e da sensualidade da vida. Hans, Joaquim e Karen visitam o cemitério, um lugar com muitas sepulturas de jovens de diversas origens, com curtos intervalos entre nascimento e morte. Durante o carnaval, Settembrini cita Goethe. Pacientes fantasiados circulam. Hans agradece a Settembrini pela sua orientação intelectual durante os 7 meses de sua estadia, reconhecendo o valor de seus ensinamentos sobre a relação entre república e estilo, tempo e progresso. Em um baile de máscaras, Berens diverte os hóspedes desenhando um porco de olhos fechados.
Hans tenta obter informações sobre a duração de sua estadia e o destino de um antigo hóspede, mas as respostas são evasivas. Ele questiona sua ideia de manter correspondência com alguém do sanatório. Septembrini observa que as falas de Hans revelam sua fase experimental. Septembrini anuncia sua partida do sanatório após a Páscoa para se dedicar à sua obra enciclopédica sobre o sofrimento. Dr. Krokowski prossegue com suas palestras bimensais sobre amor e doença, com um escopo aparentemente limitado. Ele aborda desde botânica até a ligação entre amor e morte. Há quem acredite que Krokowski recorre ao oculto para manter o interesse de suas palestras, que exploram o inconsciente e a possível ligação com uma alma universal. Krokowski considera os sintomas de doenças orgânicas como manifestações de afetos reprimidos. Uma sessão espírita é organizada, com o Sr. Albin como médium. Apesar da curiosidade inicial, o interesse diminui. Krokowski incentiva uma atenção relaxada. As horas seguintes são descritas como as mais estranhas para Hans. A palestra de Krokowski sobre a liberdade explora a ambiguidade dos fenômenos espirituais, mencionando o romantismo como um movimento libertador. Ocorre um tenso debate entre Nafta e Septembrini. Nafta critica o humanismo de Septembrini como obsoleto, defendendo o ceticismo radical como fonte do absoluto. Septembrini adverte Hans e Joaquim contra a influência de Nafta, descrevendo seus pensamentos como ligados à morte e contrários à civilização. Nafta contesta a autoridade individual, afirmando que a verdade serve à salvação da humanidade. Ele argumenta que o Renascimento e seus ideais liberais estão morrendo, e o futuro trará autoridade absoluta em vez de liberdade. Hans deixa de se preocupar com seu relógio e o calendário, abraçando uma sensação de atemporalidade. Ele vê isso como uma aventura espiritual fundamental. Mais um ano se completa, o 7º verão de Hans no sanatório, sem que ele perceba. Subitamente, um trovão recua, abalando o sanatório e marcando o fim da estadia prolongada de Hans. Esse evento é descrito como a explosão do tédio e da irritação acumulados, um momento histórico que lança Hans de volta à realidade. Ele se vê confuso, como alguém que ignorou os acontecimentos do mundo. Os sentimentos de Septembrini são complexos diante do iminente desastre da guerra, que ele tenta preparar Hans para enfrentar com palavras veladas. Com o início das mobilizações e da guerra, Septembrini aperta as mãos de Hans, expressando sua preocupação, e lamenta que a Alemanha, apesar de suas invenções, possa estar se voltando contra a revolução. O livro termina com uma reflexão sobre se o amor poderá surgir da festa universal da morte e da febre destrutiva da guerra, seguido por Finis Operis. A obra explora a natureza do tempo, a atração e o perigo da fuga da realidade, o embate de ideologias e o inevitável retorno ao mundo real. Espero que você se deixe levar pela leitura. Que a experiência seja tão absorvente quanto uma longa estadia em um lugar novo e cheio de nuances. Boa leitura!